A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Lembrando do tema do trimestre, que é Salmos, riqueza e sabedoria para a juventude. Estamos analisando alguns dos 150 salmos para aprendermos sobre a riqueza e a sabedoria que esta leitura nos traz, tá bem? E falamos hoje na lição de número 8, que traz por tema segurança do cristão. A segurança do cristão está no Senhor. Bem, o versículo do dia se encontra no Salmo de número 16, o verso de número 8, que nos diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. A verdade aplicada nos ensina que a compreensão de que Deus sempre cuida do seu povo é um alicerce sobre o qual podemos construir nossas vidas. Os objetivos da lição: revelar de onde vem o nosso socorro. Segunda, compreender que só Deus é nosso protetor. E a terceira, assegurar que em Deus vivemos uma segurança impenetrável. Eu ia falar intransponível ou inexpugnável, um termo muito antigo, há bastante tempo que não ouço este termo. Tá bem? O momento de oração pede que nós oremos para que confiemos na proteção do Senhor em tempos de incerteza e de medo. Tá bem? Antes de nós falarmos da introdução propriamente dita, vamos partir sempre daquele nosso princípio de analisarmos as palavras, tá bem? A análise aqui no Falando EBD é pelas palavras, os sentidos, aquilo que o escritor ele imprime na lição para que nós possamos compreender aquilo que ele quer nos ensinar, ou que a palavra de Deus que ele transmite quer nos ensinar, o objetivo tanto da palavra quanto do escritor ou do comentarista, como nós chamamos. Então nós temos aqui primeiramente o tema da lição, que vai falar sobre segurança. E quando nós pensamos em segurança, nós pensamos em algo que nos traz conforto, que nos traz tranquilidade, que nos traz descanso, que nos traz uma gama muito grande de benefícios para a nossa vida. E o principal dele dentro da segurança é que nós podemos estar sossegados. A segurança, acima de tudo, ela nos dá sossego. Quando nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos tranquilos, protegidos, né? Nós estamos ali numa situação confortável. E é sobre isso que nós vamos falar isso. Mas essa segurança não está em qualquer coisa, não está em qualquer pessoa, não está em qualquer sistema, não está em qualquer... Apesar de que nós precisamos de alguns sistemas humanos de segurança ou fornecimento da segurança para as nossas vidas, para nos mantermos aí mais ou menos tranquilos. É óbvio que, por mais que o ser humano se esforce, ou por mais que o sistema ele se esforce para garantir a segurança, é lógico que nós não podemos confiar 100% nesse sistema. Por quê? Obviamente, apresentará falhas, porque é feito e também ele é desenvolvido, criado e aplicado por seres humanos. E, obviamente, onde houver a humanidade, onde existir humanidade, existe erro, existem falhas. Tá bem? Então, nós vemos a ideia de segurança para o salmista no Salmo de número 16, no verso de número 8, que ele diz assim, ele escreve desta maneira e nos ensina desta maneira, que continuamente a sua segurança está diante dele. Tá? Quer dizer, nos dá a ideia de que, apesar de confiarmos, ser um sistema confiado de segurança, ele está à nossa frente, ele está diante de nós. Obviamente, quando eu penso em algo que está, ou alguém que está adiante de mim, eu estou seguindo os seus passos, eu estou seguindo, né? Tem até um programa de televisão que eu gosto bastante de usar este hino, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Por que eu estou seguindo?
obviamente, se eu sigo, é porque está diante de mim ou está adiante de mim. Então, ele vai ser a minha referência, ser o meu guia, ser a minha direção, ser o meu norte, ser o objetivo que eu pretendo alcançar. E quando eu falo disto, como que eu pretendo fazer isto? Eu posso fazer imitando, eu posso fazer seguindo, que é o caso que nós estamos falando, e posso fazer também observando a sua forma de ser, de trabalhar, a sua forma de se apresentar, a partir do momento da observância. Vamos deixar essa observância para o final e vamos falar da imitação. O salmista Davi, ele diz que, ou o salmista do Salmo 16, ele vai dizer que a sua segurança, quer dizer, o Senhor está sempre diante, por isso tenho posto o Senhor, eu tenho colocado o Senhor. Veja que não é uma atitude do Senhor se colocar. É óbvio que quando vemos o Senhor sempre está diante, em redor, ao derredor está o inimigo, o Senhor está diante, mas veja que é uma opção, vamos dizer assim, uma opção de quem? Do salmista. Colocar o Senhor. É ele quem coloca o Senhor continuamente diante dele. Diante dele. Veja, a palavra diante de mim quer dizer diante do salmista. Por que ele faz isto? Veja, ele pode ter a intenção de, tendo diante dele esta segurança, ele vai imitá-lo. Ele vai segui-lo. Vamos ficar com a palavra seguir aqui, que ela vai trazer um pouco mais de significado ou de sentido aquilo que nós estamos falando. A partir do momento que eu sigo, que eu acompanho aquilo que me dá segurança, eu me mantenho na condição de protegido, na condição de guardado, na condição de segurança. A partir do momento em que eu abandono aquilo que está sendo a referência de segurança para mim, está diante de mim, eu vou perder não somente a sensação, eu vou perder a segurança em si. Por quê? Toda investida, nós vamos falar isso mais adiante, toda investida que vem contra mim, obviamente ela para, por quê? Porque ela reconhece a segurança. Aquilo aqui, seja a pessoa, seja um sistema, seja, no nosso caso, obviamente, é Deus, toda a investida dos inimigos, sejam eles físicos ou espirituais, eles vão parar por quê? Eles vão bater diante, eles vão bater contra, eles vão investir contra o quê? Aquilo que me protege. É por isso que nós vemos sempre na palavra muro, nós cantamos castelo forte, nós falamos de torre forte ao Senhor, nós falamos de tudo aquilo que no tempo em que as Sagradas Escrituras estavam sendo desenvolvidas, escritas, estavam sendo ensinadas, a sensação de segurança vem sempre através de o quê? De um muro alto, de uma torre forte, de um castelo forte. Vamos até para o Novo Testamento, o que vai falar de segurança? Vai falar do aprisco das ovelhas, como nós falamos estes dias. Veja, então, a partir desse momento em que eu continuo seguindo, tendo o Senhor continuamente diante de mim, e eu seguindo este Senhor, obviamente a minha segurança, que no caso aqui a segurança do cristão, ela está garantida. Ela está garantida, tá bem? E também observando o quê? Vamos observar critérios, vamos observar modos, maneiras, formas de trabalhar, os métodos do Senhor nos proteger. E a partir do momento em que nós observamos, a partir da observação, nós sempre alcançamos o quê? Nós alcançamos a compreensão. Veja, a compreensão, ela está, na verdade, aplicada. A compreensão é um alicerce sobre o qual podemos construir as nossas vidas. A compreensão do quê? Veja, o que eu tenho que compreender? Que Deus sempre cuida dos seus. O Senhor sempre cuida dos seus. Então, a compreensão fala de entendimento. Eu não posso confiar, eu não vou dizer cegamente, mas vou dizer cegamente, eu não posso confiar de uma maneira que eu entregue totalmente a minha vida ou tudo aquilo que eu tenho a alguém, se eu não compreender. Se eu não compreender, se eu não entender, se eu não chegar à conclusão de que este ser, no caso do nosso Deus,
ele é totalmente confiável. Como que eu vou alcançar essa compreensão? Observando o Senhor constantemente diante de mim, e também observando exemplos passados, exemplos futuros, tá? No caso, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, porque o futuro não está revelado diante de nós. Veja, o que nós temos é o passado, o presente e o futuro das Escrituras. Então, nós temos lá o que Deus fez no Gênesis, o que Deus fez no tempo dos reis e o que Deus fez no tempo apostólico. Então, nós temos ali passado, presente e futuro dentro do quê? Das Sagradas Escrituras. Esta compreensão, ela vem mediante não somente a observação, mas também fazendo o quê? Imitando. Agora sim eu vou usar a palavra imitar. Imitar quem? Imitar aquele que me segura? Não, imitar aqueles que foram assegurados por ele. Tá bem? Então vem do entendimento do que Deus faz por mim e o entendimento daquilo que o Senhor fez por eles. Eles são as minhas referências. É por isso que Hebreus diz que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas. Quer dizer, a partir do momento em que eu observo a vida daqueles que confiaram plenamente no Senhor, eles compreenderam, como nós vamos ver aqui, no ponto de número 2, ter uma clara noção da segurança ofertada por Deus. A partir do momento em que eu vejo eles e entendo tudo aquilo que Deus fez por eles e que foi feito através de Deus também por eles, eu vou aprendendo, eu vou assimilando, eu vou compreendendo, eu vou entendendo como deve ser a minha confiança. Por que é que nós estamos falando sobre a confiança do cristão? Não somente a segurança do cristão, ela está no Senhor. Nós sabemos que ela está. Mas qual é o nosso grau de compreensão disto? Conforme for o nosso grau de entendimento, será o nosso grau também de entrega ao Senhor nosso Deus. Ora, se eu entender de uma maneira incompleta, incorreta, ou até muitas vezes ter esta compreensão pela metade, eu não vou conseguir confiar inteiramente, plenamente, integralmente no Senhor nosso Deus. Mas a partir do momento em que a minha compreensão ela é total, quer dizer, vamos assim, dentro de um total da minha totalidade, da minha porcentagem, dos 100% da minha capacidade de compreensão, se eu conseguir atingir aí os meus 95%, 90% da minha compreensão, da minha capacidade cognitiva, do meu entendimento, será também a porcentagem da entrega do irmão Maurício para este Deus que cuida de nós. Tá bem? Então, veja, a partir do momento que esta tamanho, quando ela vai crescendo, né? Quando ela vai crescendo, ela sai aqui do 0 e vai para o 100%, o que acontece com isso também? Eu posso fazer o quê? Eu posso usá-la como alicerce. E tudo que nós falamos, tá? Eu trabalhei num setor, na empresa que eu trabalho, que trabalha com pavimentação asfáltica. Então, veja bem, não é simplesmente você vai lá, eu acho uma estrada de terra, joga um monte de massa asfáltica e fica por isso mesmo. Não, tem todo um trabalho de base. Tá? A terra tem que estar compactada, tem que ser seca, uma terra bem seca para ela não dar, como a gente fala, para não emborrachar, consequentemente, a sua base estará comprometida, a sua base onde você vai lançar o asfalto, porque aquela terra úmida, molhada, ela vai, como que nós dizemos, ela não solidifica, vamos dizer, sabe? É a mesma coisa que você pegar um barranco de terra firme, ou um lugar que é um aterro. Veja que a compactação do solo é bem diferente. Enquanto você tem que removê-lo a duras enxadãozadas e até usar máquinas mecânicas, porque tem as máquinas manuais, você, no solo que ele foi ali jogado, num aterro, você pode movê-lo facilmente, porque ele está totalmente contaminado, está cheio de plástico, contaminado assim, cheio de impurezas, plástico, pedra, capim seco, raízes. Aquela base nunca será muito boa. Então, nós falamos que quando a terra está molhada, ela vai emborrachar. O que vai acontecer? Ainda que você passe, né, você passe as máquinas, você compacte
você faça aquela base tranquila. Depois disso, nós temos o quê? Nós temos algo para torná-la impermeável. O que é impermeável? É justamente para não acontecer aquilo que eu disse no princípio. Chama CM30, eu acho, se eu me lembro muito bem. É tipo de uma cola, é um tipo de um revestimento que você vai passar por sobre a terra e aquilo vai impermeabilizar. Se chover qualquer uma outra coisa, o que acontece? Eu estou falando de asfalto frio, tem o asfalto quente também, tá? Que eu também não vou explicar tudo isso agora. Veja, então eu vou compactar o solo e depois eu vou torná-lo, na medida do possível, impermeável. Por quê? A ausência de água, a ausência do líquido, vai fazer com que a minha base ela se torne mais firme, mais confiável. E depois de tudo isto feito, obviamente, aí sim vem-se com a manta asfáltica, com a massa asfáltica que você usa, seja asfalto quente, asfalto frio, tá bem? E você vai fazer o seu quê? O seu alicerce. Quando nós trazemos isto para o espiritual, veja, a compactação, nós vamos falar de uma vida que tem que estar, pelo menos, desprovida de contaminações, tá? E aqui, no caso, alguma coisa que proteja para que o externo, para que o que venha de fora, veja, nós vamos falar sobre impenetrável, aqui eu estou usando o impermeável, isto aqui vai fazer com que elementos externos não estraguem este alicerce. Tá? Que alicerce foi feito este? Ele foi compactado e impermeabilizado onde? Onde? Dentro desta compreensão. Então, quer dizer que tudo que vai me dar compreensão para ter um alicerce sólido, uma base sólida, é o quê? A compreensão da segurança que eu tenho em Deus. Da segurança que eu tenho em Deus. Então, veja que este alicerce, a gente fala muitas vezes de alicerce, de base, mas nós achamos que é algo que surge assim, do nada, sem mais nem menos, ou é feito de qualquer maneira. Não, se você olhar também para o alicerce de uma casa, de um prédio, se for de um sobrado, você precisa de cada vez, quanto maior ou mais alta a sua construção, maior e mais forte deve ser a sua base. Tá? Por quê? Para que ela suporte o peso. Então, veja, conforme nós vamos compreendendo essa segurança, a nossa base ela vai se tornando maior e muito mais forte também. Obviamente que, a partir desta compreensão, tá, de termos diante de nós o Senhor que nos assegura a completa, eu lembrei do hino agora, nos assegura a completa salvação, que não é o caso agora, nós vamos nos lembrar. Qual as perguntas que de onde vem a minha segurança? De onde é que ela vem? Quem é o meu protetor? Tá? Esse meu protetor, de onde ele vem? Ele me dá uma segurança intransponível? Impenetrável? Quer dizer, algo inexpugnável? Quer dizer, o que é uma coisa... Nós ouvíamos muito, havia um narrador futebolístico que usava, né? O goleiro se tornou uma barreira inexpugnável. Quer dizer, apesar de todas as investidas, ele não é vencido. Ele não é vencido. Aqui também vem essa ideia. De onde vem a minha proteção? De onde vem? O meu socorro vem do Senhor. A minha segurança vem do Senhor. Quem é o meu protetor? Então, eu tenho posto o Senhor diante de mim. E ela é uma segurança, que tipo de segurança? Qual é o grau de segurança? Eu tentei fazer um aplicativo, né? E geralmente os aplicativos do governo, eles vão pedir uma série de métodos, de formas que apresente a você e a eles uma determinada segurança. Mas nós sabemos que, por mais que ele se esforce, sempre vai ter alguém que vai conseguir fazer o contrário. Aqui no nosso caso, não. De onde vem? Vem do Senhor, vem dos céus. O Senhor que criou os céus e a terra. E esta segurança, ela me dá garantia? Sim. Por quê? Porque ela é impenetrável. Ela é intransponível. Apesar de todos os ataques do maligno, ou do mundo, ou da minha própria carne, esta segurança, esse sistema de segurança estando ativado, nada pode afetar a minha vida, nada pode. Por quê? Veja, eu compreendi o que é um alicerce,
o que é o alicerce. A partir dessa compreensão, eu entendi o que é uma base, como se forma uma base, como deve ser esta base, qual os elementos necessários para esta base. Agora eu compreendi de onde vem, porque nós vamos falar sobre isto, né? As coisas do mundo. De onde vem a minha segurança? Vem do céu ou vem do mundo? Quem é o meu protetor? É o meu Deus, ou tem algum ser humano que eu confie mais nele, ou qualquer outra coisa, ou qualquer elemento que eu confie mais nele, ou é uma segurança que o primeiro vento que dá? Lembra da historinha dos 3 porquinhos? Um vento derruba, o outro não sei o que derruba, e a terceira tinha uma segurança quase que impenetrável, né? Se bem que ele era só para dar um final feliz para uma história inexistente, para uma ficção. Aqui uma outra situação. Nós temos visto isto bastante dentro dos confrontos bélicos das nações, né? Cada uma tenta apresentar um sistema de segurança maior do que o outro, e nós temos que parabenizar, obviamente, Israel. Dentro dos sistemas de segurança, né, vamos dizer, apresentados pelo mundo, está aí, se não for entre os primeiros, 1, 2 ou 3, pelo menos o segundo deve ser. Porque nós vemos baterias, eles criam baterias antiaéreas, baterias disso, baterias daquilo, baterias de sistemas de segurança, de alarme, de tudo. E quando voltamos a Davi, o que eles usavam como sistema? Ou era o atalaia, veja a segurança humana, ou era o atalaia, que ficava lá nas torres de vigia, ou era o quê? As cercas a Rosa de Sarão. Por que Rosa de Sarão ela é tão comentada, né? Veja, alguns lados, principalmente de onde o vento batia com muito mais força, haviam plantações. Conforme você passasse no meio delas, o que ela fazia? Ela ia exalar o cheiro, e esse cheiro chegava muito facilmente, bem conhecido. Tá? Vamos usar assim. Aqui o atalaia, ele vai ver e vai dar o sinal, a Rosa de Saron vai cheirar de longe. Tá? Tanto isto também, o cheiro maravilhoso é comparado também ao cheiro de Cristo. Mas hoje nós temos, se nós olharmos lá para o Oriente Médio, mormente ou principalmente para o Estado de Israel, nós vamos ver as suas baterias de segurança, as suas formas de segurança, que são assim de deixar o queixo caído, boquiabertos. Porque de centenas, de até milhares de ataques lançados, algumas dezenas conseguem transpor. Veja que, mesmo assim, elas não podem ser consideradas impenetráveis, inexpugnáveis, elas não podem dizer que elas não sofrem, mas é muito reduzido aquele ataque que seria dentro de um sistema de segurança arcaico ou menos elaborado, seria muito grande, tá? E nós vemos isso em todos os lugares. Nós temos aí, infelizmente, noticiários de várias frentes de combates, né, humanos, seja civil, seja entre nações, mas o que eu estou dizendo é usando a questão da segurança, tá bem? No ponto, ainda continuando, quando nós chegamos a esta compreensão, o que isso nos leva a fazer? A nos desprender de tudo aquilo que nos amordaça. Tá? E justamente, quando fala de amordaçar, é algo que vai na boca, né? Mordaça vai na boca. Eu acho que é para impedir a pessoa de gritar, de falar, não sei, alguma coisa assim. Mas eu vou aqui não mudar o sentido, mas eu quero falar daquilo que nos prende. E muitas vezes nós não somos presos por causa de conceitos alheios. Muitas vezes nós estamos presos aos nossos preconceitos. Quais são os nossos preconceitos? Porque quando falamos de preconceito, dá a impressão de ser uma palavra somente ruim. Não, mas eu posso ter um conceito pré-concebido, já algo formado na minha mente, que me limita, tanto para o bem quanto para o mal. Veja, tanto é que quando nós falamos de vir a Deus, nós falamos de vir ao Senhor vazios. Vazios, por quê? Porque eu só posso encher algo se ele estiver vazio. Se ele estiver cheio, não tem como eu ensinar, não tem como eu aprender, não tem como eu trabalhar com aquilo, porque já está ocupado com alguma coisa. Então, veja, a partir do momento do meu entendimento, eu vou me desprendendo, eu vou me desligando, ou me desligando de tudo aquilo que me amordaça, ou que me prende, ou que me limita. Vamos usar o amordaçar aqui ao limitar, né?
limitar, no nosso caso, limitar a nossa confiança, a nossa segurança. Por que eu limito a minha segurança? Porque eu limito também o quê? O sistema de segurança. Eu limito a segurança porque eu limito aquele que me dá segurança ou aquilo que me dá segurança. Veja, geralmente os preconceitos, eles vão criar algum tipo de medo, algum tipo de cisma, algum tipo de pensamento errado, que vai fazer com que eu posso não acreditar, posso não duvidar, mas não consigo acreditar completamente. Agora, veja, o salmista diz que ele coloca continuamente, isto fala de continuidade, fala do quê? Fala de algo que eu acredito que, fazendo isto constantemente, eu estarei atentando para aquilo que eu preciso. É o quê? A segurança. Se eu não faço, ou se eu faço isso de quando em vez, não quer dizer que eu não tenho tanta certeza, eu não cheguei ao entendimento completo, a uma compreensão correta. Tá? E se eu não consigo compreender, eu não consigo fazer disso a minha base para estruturar a minha vida cristã, seja ela espiritual, seja ela a humana, porque a minha vida não consiste só no espírito, mas ela consiste também na minha vida humana, no meu dia a dia, e até o meu dia a dia deve estar também colocado todo ele na presença do Senhor. Então, me desprendendo dos meus preconceitos, ou de um conceito, ou de algo, de uma visão que eu já tenho concebido, que eu já tenho como certa, isto então me limita, vai limitar. Tanto a mim, quanto vou também limitar a ação daquele que quer prover a minha segurança. Tá? Eu limito Deus. Deus não tem limites, mas eu não permito, a partir deste momento, eu não permito que ele venha agir na minha vida da maneira com que ele quer. E, obviamente, uma coisa que o nosso Deus tem é educação. Ele não vai arrombar a porta. Ele vai simplesmente bater à porta. Se eu ou você abrirmos a porta, ele entrará e vai fazer o quê? Ceará conosco e vai também, e nós cearemos com ele, tá? Cearemos. Este Ceará com S. Saudação aos irmãos do Ceará. Lembrando que a minha família vem de lá também. A minha avó era do Crato. Tá bem? Este Ceará, esta Ceará, este Cear não é do Estado, é o cear com C de se alimentar comigo. Eu cearei com ele e ele comigo. E tem a Seara com S, que é outra coisa também. Tá bem? Que aqui fala de campo. Seara, tá bem? E tem o maravilhoso estado do Ceará. Agora o acento vai aqui, Ceará. Tá bem? Vamos lá. São conceitos que nós vamos trazendo, se não por tradição, que aprendemos dos nossos pais, como diz o apóstolo Pedro, é aquilo que nós vamos concebendo, que nós vamos entendendo, que nós vamos fazendo tirando as nossas próprias conclusões de tudo que se apresenta a nós. Tá bem? Por isso nós precisamos nos desprender, vindo ao Senhor vazios, para quê? Para que Ele nos encha desta base, deste entendimento, desta compreensão, para que o nosso alicerce, ou o alicerce da nossa vida, seja algo impenetrável, esta segurança inexpugnável, né? Ela é impermeável, nada pode passar por esse sistema, por esta segurança que o Senhor nosso Deus nos dá. Ponto de número 1, onde é lúcido buscar segurança. Quando fala de lucidez, a lucidez é o oposto da loucura. Quando a pessoa está lúcida, ela sofreu um acidente, ela sofreu algum mal súbito, mas ela está lúcida. Ela sabe o seu nome, ela sabe onde ela está, ela sabe o que aconteceu, ela sabe o que estava fazendo antes do mal súbito. Quer dizer, ela está lúcida, tá? A sua mente está clara, a sua mente está límpida, não houve qualquer dano no cérebro, no pensamento, na mente desta pessoa. Então, o que acontece? Onde é o lugar claro para buscar esta segurança? Tá? Aí nós vamos falar de segurança das coisas do mundo. Tá bem? Então, há um lugar para buscar, um lugar tranquilo, um lugar lúcido, onde eu posso ir, se a minha mente não estiver afetada pelos preconceitos, onde buscar a Deus, ou buscar esta segurança, é lógico que é. É lógico que tem.
Por isso que no ponto de número 1, ele diz qual a percepção e a certeza que o crente precisa ter. Eu transcrevi como uma pergunta. Qual é a percepção? A percepção, veja, a lucidez, ela vem através do quê? Da compreensão ou da percepção e certeza que eu tenho. O que é percepção? É o modo como eu vejo as coisas, é o meu ponto de vista, tá? É a minha visão daquilo que se apresenta a mim. Então, qual deve ser a percepção e a certeza que o crente precisa ter? Ele precisa ter? É lógico. E a partir do momento, voltamos à questão do preconceito, isto aqui impede que nós tenhamos uma percepção correta daquilo. Veja, o Senhor Jesus Cristo, vamos pegar um exemplo interessante da Bíblia. O Senhor Jesus Cristo cura a cegueira de uma determinada pessoa. Quando ele pergunta o que é que você está vendo, ele disse, eu estou vendo os homens, mas vejo-os como árvores. Ora, a percepção dele está prejudicada. Ele não está vendo de maneira clara, ele não está enxergando de maneira clara, ele não está tendo uma visão correta daquilo que está diante dele. Então o Senhor faz novamente, né? Volta a sua atenção à cura e ele diz, agora sim eu vejo tudo bem, vejo claramente. Então, qual é a percepção que você tem de segurança? Se você tem uma percepção errada, você está, vamos usar a figura, vendo homens como se fossem árvores? Quer dizer, quando a nossa percepção, quando a nossa visão está comprometida, obviamente que a certeza também está. Por quê? Eu não tenho certeza do que eu estou vendo. Ou é árvore ou é homens. Mas o interessante é que, a partir do momento em que esta visão, né, a minha visão, a noção que eu estou tendo, ela é clara, a certeza, ela é total. Aí o outro pergunta, 100% de certeza. Obviamente que a partir do momento que eu falo que eu tenho certeza, eu estou falando que aquilo que está diante de mim e que eu estou declarando é 100% do que eu penso, 100% do que eu acredito. Eu tenho certeza. Tá? Então, você tem certeza? 100%. Beleza, maravilha. Então, por que a certeza aqui ela é completa? Porque a percepção ela está correta. A percepção, o entendimento, ele compreendeu da maneira correta. Ele tirou tudo aquilo que poderia não deixar lúcido o seu entendimento, ou a sua visão, ou a sua compreensão, quer dizer, os preconceitos da nossa vida, e ele passou a ver de maneira correta. Então, qual é a percepção que você tem? E a certeza que o crente precisa ter? Agora perguntamos para nós compreendemos corretamente? Entendemos? Veja, a primeira pergunta que Felipe faz ao eunuco de Candace. Entendes o que lê? Entendes? Qual é a tua percepção? O que você está entendendo de Isaías 53? O que você está entendendo? Aí ele vai dizer, como que eu posso entender ou ter uma certeza se não tem quem me explique? É aqui a hora. A explicação é o momento em que nós vamos, como diz, né, a pregação expositiva, você tem que ler, explicar e aplicar. Tá bem? Então você explicou, a partir de você põe a aplicação, e veja que a explicação de Filipe para o eunuco de Candace, ela é tão que ele já olha assim, o que me impede de fazer tudo isto que você... Veja, a certeza dele aqui. O seu entendimento, devido à explicação deste evangelista, deste pregador, deste diácono, ela foi tão clara, tão lúcida, tão correta, que no final vem a aplicação. Ele diz, o que me impede? Ora, se você entendeu, nada. O quê? A pergunta é isto, o quê? O que me impede? E o que o evangelista diz? O evangelista, no caso, porque ele está evangelizando. Ele está expondo as Sagradas Escrituras. Ele diz, se você entendeu, nada. Então a água está ali. E depois daquele momento, nem Felipe, agora o eunuco vai embora feliz da vida, levar o evangelho segundo a história para o continente africano, e Felipe é arrebatado da presença dele. Tá? Se eu estiver errando nomes, me desculpe. Minha mente já não é tão clara mais como era antigamente, né? No princípio de tudo.
Então, veja, qual é a percepção e a certeza que o crente precisa ter? Veja, a percepção e a certeza que nós precisamos ter é que, no momento da aplicação daquilo que nós estamos aprendendo, eu tenha 100% de clareza, de lucidez, para reconhecer que a minha segurança vem do Senhor. A minha segurança vem do Senhor. E a partir desse 100% aqui, o que acontece? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu virei a ter, tudo que eu virei a conquistar, eu vou novamente colocá-los todos nas mãos do Senhor, porque o Senhor está diante de mim. A minha segurança, ele vai estar continuamente diante de mim. E tudo aquilo que eu conquistar, entregarei a ele, porque eu tenho certeza de que é o melhor lugar para estar. É na presença de Deus, que é de onde vem a minha segurança. Quem é o meu protetor? É o Senhor. E é uma segurança impenetrável, impenetrável. Por que eu preciso ter esta certeza? Por causa do deslumbre, sabe? De toda aquela atração que o mundo tem contra, ou ele tenta entrar nas nossas vidas através do quê? Da falsa aparência de segurança que as coisas do mundo trazem. Nós podemos falar de finanças, nós podemos falar de pessoas, nós podemos falar de lugares, nós podemos falar... Mas veja bem, não existe um lugar, uma pessoa, um sistema 100% seguro. Não existe. Somente quem? Deus. Então eu preciso me desprender, eu preciso estar lúcido, eu preciso ter a percepção correta para ter a certeza de que os deslumbres, aquilo que o mundo oferece, tá? Que não é feio, ele não é a verdade. Apesar de toda a apresentação que o seu maior... Quem é o maior divulgador do mundo? Quem é o maior promotor das coisas do mundo? É o diabo. É o diabo. Tá? E ele vai usando pessoas, ele vai usando sistemas, ele vai usando coisas bonitas, desenhos bonitos, filmes bonitos, séries bonitas, coisas que trazem um determinado conforto ou que satisfazem o desejo do ser humano. Então, quem é o maior promotor do mundo? É o diabo, ele que promove o mundo. Quando eu digo mundo aqui, eu estou falando do sistema corrupto, destruído. Tá? Como disse o apóstolo Pedro, nós temos que estar como astros reluzentes, onde? No mundo que está envolvido em trevas, ele está envolvido em trevas. Outra coisa, o mundo jaz no maligno, tá? Jaz no maligno, eu acho que eles conhecem, né? Ou é com Z, de jazer, de estar, no maligno, né? Então vamos correr o erro, vamos correr... um erro já completo. Ele jaz no maligno, ele está no maligno, não é dele, porque foi Deus quem criou, mas ele obedece o sistema diabólico. Ele obedece a um sistema diabólico. Então, veja, quando nós falamos de deslumbre, são todas aquelas apresentações, lembra quando as datas festivas? Nós vemos agora, nós estamos perto do Dia das Mães. Tá? Daqui a pouco estaremos perto dos Dias dos Pais, depois estaremos perto do Natal, Ano Novo, papapá. Então, o que acontece? O que é a promoção? Você vai ver as cidades, como é que chama lá, as vitrines, tal, aquilo tudo colorido, iluminado, piscando ou não, tudo para chamar a atenção. Tudo para chamar a atenção de quê? Então, o deslumbre, ele vem através do quê? Daquilo que nos chama a atenção, Tá bem? E o diabo, ele vai dar uma aparência para seus pratos de uma maneira que aquela iluminação, vamos dizer assim, toda aquela promoção, ela venha nos chamar a atenção. E nós até achamos bonito, mas nós vamos ver que, veja, o deslumbre, por que eu preciso me desprender no ponto 1, 2? Porque o deslumbre de achar, por causa do deslumbre, do falso entendimento, do ser chamado a atenção de que a segurança que vem das coisas do mundo, elas são realmente seguras, ou elas nos trazem segurança. Tá bem? Veja aqui, ó, o preconceito. Nós vamos conceber, nós vamos entender erroneamente que o mundo me dá segurança. Porque geralmente o que o mundo apresenta é visível, é tangível,
gostoso, é o que eu quero, é tudo o que eu quero. E nem sempre o servir a Deus é ter tudo o que eu quero, mas pelo contrário, crendo na segurança, eu vou aceitar porque eu tenho a certeza de que é tudo o que eu preciso. Talvez não seja tudo o que eu quero, mas é tudo o que eu preciso. Aqui é tudo o que eu quero, mas não é o que eu preciso. Tá? É a mesma coisa que tomar um remédio com gosto de morango, com gosto de framboesa. Tá bem? É tudo o que eu quero. Mas a bezetacil cura. E é tudo o que eu não quero. E é tudo o que eu não quero. Então vejam bem, vamos fazer essa diferenciação. Olha uma concepção, olha pensar lucidamente, pensar claramente. Tá? Remédio com gosto de morango cura? Lógico que não. Porque a única coisa que dá vontade é de tomar aí o frasco todo, o invólucro todo, sei lá onde ele vai estar. Mas quem quer tomar mais de uma bezetacil? Levanta a mão. Ninguém quer. Né? Quem quer tomar mais de 1 litro de chá de boldo do Chile? Ninguém quer. Ninguém quer. Né? Nós queremos coisa doce, né? Coisinha, como explicou uma bispa, uma determinada coisa, que perguntaram para ela o que é Jesus para você. Ela disse uma coisa gostosinha. Coisa gostosinha é pizza. Né? Jesus Cristo, ele é tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que, ainda que doa, ainda que seja amargo. Lembra do livrinho? Coloque o livro, coma o livro, profeta. Pegue o livro, coloque na boca. Ele disse amargo num determinado estágio, mas doce em outro estágio. Veja que coisa interessante. É assim a presença de Deus e a certeza que nós temos na nossa vida. E muitas vezes essa certeza vem de momentos difíceis. Por que ela vem de momentos difíceis? Porque o mundo já ofereceu a sua segurança, eu confiei e não deu certo. E aqui, né, nós vemos que a maioria das vezes que o cristão, que o crente, que aquele que serve a Deus nas Sagradas Escrituras, a maioria das suas experiências são experiências amargas. Jó, ele diz, agora meus olhos veem. Em determinado momento ele coloca as mãos sobre a boca e diz assim, falei coisas grandes demais. Eu não tinha certeza. O meu conceito estava errado. Veja, a minha percepção estava embaçada. Eu não tinha certeza, mas agora os meus olhos veem. Eu confio plenamente no Senhor. Mas depois do quê? Há duras provas, há duras provas. Quando nós temos uma percepção, quando nós estamos pensando lúcida, claramente, né? Quando não estamos deslumbrados aí, né? Com aquele lusco-fusco do mundo, quando não estamos aí viajando na maionese por causa das coisas que o mundo nos apresenta, o que é que a gente fez? A partir desse momento, nós temos uma noção clara, uma visão clara, como eu já disse aqui, da lucidez, da segurança ofertada por Deus, e isso nos é transmitido por quem? Pelos crentes do Antigo Testamento, tá? Principalmente os profetas. Tá bem? Então, eles nos dão, olhando para a vida deles, volte lá novamente em Hebreus capítulo 11, tá bem? A todo ele, você vai ver que ali está a galeria dos heróis da fé. Veja que a segurança era tal, a noção era tão clara, eles estavam tão lúcidos, eles tinham tanta certeza que eles enfrentavam leões, gladiadores, imperadores, governadores, eles enfrentavam tudo, porque eles sabiam que a sua segurança estava garantida. Mas, irmão Maurício, como é que eles estavam seguros se eles morreram? Eles morreram sim, a sua segurança permaneceu intacta. Por quê? Porque agora eles estão aguardando os céus, agora eles estão aguardando o eternamente com Deus, eles estão no paraíso. Qual era a segurança dele? Permanecer na terra? Não. Quando nós falamos de segurança, ou entendemos a verdadeira segurança, não é só ficar aqui na terra, mas principalmente que a nossa segurança está garantida. Em que sentido? No sentido da vida eterna. Por quê? O normal, eu vou ter que passar como todo ser humano. Eu vou ter que passar como todo ser humano. Mas a diferenciação, a diferença, ela vem aqui. A noção clara, ela vem daqui. Do quê? De que a minha segurança, ela não é só para esta vida, mas principalmente para a vida eterna. Então, mas eles morreram, eles acreditaram em Deus e morreram. Sim, morreram, eles fecharam os olhos para esta vida, mas os seus olhos estão abertos para o quê? Hebreus capítulo 9. Se nós formos também no capítulo 9, no versículo de número
Você pode pôr o versículo 22 também? Pode, né? Porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. E quando vem o juízo, aqui está a segurança. Por quê? Por quê? Porque o juízo para a vida eterna ou para a morte eterna, não. Agora já não existe mais. Ele partiu seguro. Quer dizer, ele partiu para onde? Para a vida eterna. E quase todas as coisas é purificado por sangue. Sem sangue não há remissão de pecados. Tá bem? Não há remissão de pecados. O versículo 27. O versículo 27 que diz o quê? Que o homem está ordenado uma vez só, morrer uma só vez e depois disso o juízo. Tá bem? Então veja, a segurança está o quê? Na aplicação do juízo. Qual que é a justiça de Deus? Justos, justificados em Cristo, Romanos capítulo 5, céu. Os injustos para o inferno. Pronto, então eles continuaram seguros. A sua segurança não estava somente na vida terrena, mas principalmente na vida futura. Tá bem? E esta proteção, ela vem de que maneira? No ponto 2.1 da lição, tá? Eu estou, às vezes, evitando, porque o sinal já deu também, é uma segurança visível. É uma segurança visível. No ponto 2.1, Deus garante a nossa segurança. Lógico, mas ele garante a segurança de quem? Daqueles que fazem dele a sua segurança. Veja que nós falamos sobre isso, da pessoa, do salmista optar por colocar Deus diante dele. Aqui também vai exigir de mim esta opção de ter ou não ter o Senhor como minha proteção. Veja, Deus protege aqueles que fazem dele seu verdadeiro abrigo e segurança. Quando pensamos nisso aqui, para onde nós vamos? Para quê? Aqueles que estão deslumbrados, que estão aí, né? Que a sua atenção é chamada pela segurança do mundo, ele nunca vai fazer de Deus a sua segurança. Porque a sua visão está perturbada. O seu pensamento não é lúcido, ele não pensa claramente, ele não tem uma noção verdadeira do que é proteção, do que é segurança. Obviamente, ele vai estar preso às coisas do mundo. Tá bem? E quem faz isso aqui nunca vai fazer isso aqui, a não ser que ele desperte, se desprenda e faça o quê? Se desligue das mordaças, das amarras, dos preconceitos ou dos conceitos errados e faça do Senhor a sua segurança. Quer dizer, ele busca fazer do Senhor a nossa segurança. Ele busca ele, quer dizer, Deus como refúgio, e faz dele o seu refúgio. Então veja, ele não somente busca, mas fazer dele é tê-lo continuamente. O salmista já falou isso. Quando eu faço uso de alguma coisa, eu tenho que fazer o quê? Continuamente. Vamos abreviar? Continuamente. Veja, eu busco como meu refúgio e faço dele. Então, busca fala de procura. Procurei, achei. Quem é ele? O Senhor. Então, agora que eu achei, eu vou fazer dele o meu refúgio. Quer dizer, ele estará diante de mim. O salmista falou assim, encontrei refúgio no Senhor. Aí ele começa a se lembrar, a pomba também acha, o pardal também acha morada na sua casa, então eu também vou estar continuamente escondido, o Senhor estará continuamente diante de mim. Continuamente diante de mim. Tá bem? Isto fala de um padrão de vida. No ponto de número 2.2, a partir do momento que eu faço dele a minha segurança, é porque eu entendi. Veja, ponto 2.2, Davi entendia que tudo, não é só a metade, é tudo o que não provém de Deus, não era adequado. E hoje, infelizmente, nós estamos fazendo uso em larga escala de coisas, de métodos, de formas que não provém de Deus. Não faz parte da nossa história, principalmente de denominações seculares, históricas, não fazem parte. E nós estamos assimilando isto, trazendo como se fosse segurança para qualquer coisa que seja, não somente para a segurança da minha vida, mas para a segurança de uma denominação, para a segurança da existência da igreja, para a segurança, se bem que a existência da igreja está segura em Cristo, fiquemos tranquilos, mas
muitas denominações, elas estão simplesmente desaparecendo. Quando falam da Europa, quando falam do mundo antigo, falam das igrejas como o quê? Das denominações como o quê? Como museus, tá? Como peças para relembrar o que foi um dia um povo devotado a Deus, seguro na presença de Deus, seguro na palavra de Deus. Por quê? Veja, eles foram assimilando, eles foram colocando em suas vidas, ou no culto, na igreja, na liturgia, onde quer que seja, aquilo que não provinha de Deus. E nós fazemos isto hoje em grande escala, as coisas que não provêm de Deus. Mas por quê? Chama a atenção, olha que deslumbra o povo. Olha, o que não provém de Deus pode até deslumbrar as nações, mas não provém de Deus, não é adequado, não faz parte. Então veja, quando eu chego a esta conclusão que o que não provém de Deus não é adequado para mim, eu simplesmente abro mão. Não faço, não deixo, não fico assim vislumbrado, não fico ali boca aberta, né, boquiaberto com as coisas, eu quis chamar de boca aberta mesmo. Eu não fico boquiaberto com o que o mundo apresenta. Por quê? Para mim, isto não é adequado, não faz parte da minha vida, não faz parte da vontade de Deus, não faz parte da historicidade, não faz parte da eclesiologia, não faz parte da teologia, vamos dizer assim. E o que nós vamos fazendo? Nós vamos simplesmente deslumbrados, né? Lá, boquiabertos, aquele lusco-fusco, meio, estamos cegos, caminhando cego por causa da luz falsa que a segurança do mundo aplica sobre os nossos olhos, e nós vamos assimilando. Davi entendeu que aquilo que não provinha dele não era adequado. E nós precisamos pensar hoje, é adequado isto? Todo mundo está fazendo, parece um grande sucesso, as nações gostam, deslumbra o povo fica, bom, mas é adequado? É o que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas veja, é aqui a questão, posso fazer? Posso, mas é adequado fazer? Não, então não faço. E é essa pergunta que eu tenho que fazer todos os dias. Eu posso fazer? Posso fazer tudo o que eu quiser, só não vou poder entrar no céu. Agora, eu devo, como cristão, é lícito fazer? Não, então não faço. Mas como ter esta certeza? Né? O ponto de número 3, o final que nós estamos falando, é uma segurança impenetrável. Como ter esta certeza? Primeiro, assimilando que o Senhor é a torre forte para onde os justos correm. Eu me lembrei das cidades de refúgio. Algumas cidades eram colocadas ali para que, se sem querer, né, involuntariamente, fosse cometido algum tipo de crime, e este suposto transgressor fosse perseguido, se ele conseguisse chegar à cidade de refúgio, ele estava garantido. Não é que ele escaparia da justiça, mas aqui ele ia esperar a cidade de refúgio e daria a ele tempo de ser julgado por aqueles que deveriam julgar. Não seria feito justiça com as próprias mãos. Tá bem? Aí, depois que ele fosse julgado, absolvido ou condenado, era uma outra coisa. Então, a partir deste momento é que eu entendo o Senhor como castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus. Como diz o hino, é que no cantor ele tem um número e na harpa cristã ele tem outro. Né? 323 em um, do outro não lembro. Não, cantei, mas não lembro quando fazia parte. Então, o Senhor é o nosso refúgio. Então, como que eu vou ter esta certeza? Primeiro, como ele é minha torre forte, eu corro para ele, estarei sempre a seus pés. 3:1, estando seguro em Deus. Outra coisa, a certeza do que nada, nem ninguém abala a minha fé, quando eu estou guardado no Senhor. Venha o que vier, conversas, mentiras e até verdade. Infelizmente, muitas coisas que estão sendo apresentadas não são mentiras, são verdade. Mas isto não abala a minha fé. Por quê? Porque é próprio do homem cometer o erro quando se distancia da segurança, quando se distancia de Deus. Veja, e nós estamos falando de homens. Se anjos pecaram, quanto mais homens. Isto é uma justificativa? De maneira nenhuma. Mas, partindo desta ideia, eu não posso permitir que a minha fé seja abalada por algo que eu sei que pode acontecer.
Tá? E ela não será abalada, por quê? Porque eu estou seguro em Deus, eu sei que tudo que Deus disse é verdade, mesmo sendo o homem mentiroso. Foi o que o salmista disse também, seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, fato. Tá bem? Eu sei que os incrédulos têm um pavor desta palavra quando nós falamos sobre fatos da Bíblia. Então toma mais um fato, Deus é verdadeiro. E também não traz danos à nossa estrutura, ou à nossa estruturação, à nossa construção, aquilo que nós baseamos, alicerçamos a nossa vida, não vai haver nenhum tipo de rachadura, de fissura, de ruptura, né? E nem precisa deixar aqui também aquele espaço que nós chamamos, né, de ponto de delatação, de delatar, né? Não de dilatação. Delatação é outra coisa, né? Determinadas estruturas ele tem esse espaço, por quê? Porque as coisas em alta temperatura elas têm a tendência a dilatar, tá? Em pontos de temperatura muito baixa ela retrai. Então você precisa ter aqui um ponto para que não haja nenhum tipo de dano, nenhuma rachadura, não caia, não quebre, né? Não ocasione nenhum tipo de tremor, né? Já que nada nos abala, então o abalo vamos chamar de tremor. Tá bem? Lembrei do abalo sísmico, né? Quando as placas tectônicas elas se encontram, elas se juntam e elas criam, né, um abalo gigantesco. As suas estruturas, não só esse abalo, toda a estrutura da Terra, ou próximo onde houve aquele encontrão, né, vamos chamar de encontrão, o que aconteceu, né? Às vezes não só abala, mas também traz danos à estrutura, destrói as coisas. Por que isso não acontece? Por causa da nossa base. Eu coloquei aqui, a nossa base, o nosso alicerce está muito firme, porque chegamos à compreensão e entendimento correto. Ponto 3.2 e último, né? Não, ainda tem 3.2 e último, nós temos aqui a segurança em Deus que deve prevalecer em meio ao caos. Por que toda esta segurança em meio ao caos? Porque, primeiro, o Senhor nos guarda das investidas. Lembra que eu falei aqui sobre o impenetrável? Por mais brutas que sejam as investidas do inimigo, elas não vão nos atingir. Porque a nossa segurança ela é muito bem estruturada, é Deus. Tá? Eu não preciso ter medo, porque, vou lembrar, ela é inexpugnável, é intransponível, é impenetrável. Apesar das investidas, não consegue passar, não chega até mim. Por isso que a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está em derredor. Por quê? Ao nosso redor está a nossa proteção, está a nossa barreira, está a nossa torre forte, inexpugnável. Porque ainda que o falso leão ruja, buscando a quem possa tragar, ele não nos alcança, porque a nossa segurança está continuamente naquele que está diante de nós, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, obviamente, também isso não preciso fazer força, nem preciso me assustar, porque a partir do momento em que eu acredito na minha força, eu estou acreditando em um dos deslumbres que o mundo coloca diante de mim, que eu sou, que eu posso, que eu sei, que eu tenho, que eu não preciso de ninguém, é a ideia do mundo, tá bem? Então, não dependemos da nossa força, é uma outra grande segurança, porque a nossa noção é clara. Eu coloquei aqui, 2:1. A nossa noção é clara. Nós chegamos ao entendimento tão claro que nós fizemos do Senhor a nossa torre forte. Então, nós não precisamos ter medo. Por quê? Porque Ele nos guarda dos ataques do inimigo. Eu não preciso ter medo, porque Ele é intransponível. Essa barreira é intransponível, não preciso ter medo. E também não preciso ter medo, porque eu não dependo da minha própria força ou da força de um outro ser humano ou de outros seres humanos sequer. A minha confiança está totalmente em Deus. Falamos da lição de número 8, a segurança do cristão está no Senhor. Espero ter sido um pouco, não vou dizer bem claro, porque é difícil, mas que eu possa ter ajudado em alguma coisa a sua vida, a sua fé, na sua aula. Tá bem? Que Deus abençoe, ficamos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.